Boa noite, começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é mobilidade acadêmica, logo após a abertura do programa. Muito bem, começando então mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nossa proposta hoje é falarmos sobre mobilidade acadêmica, um tema tão presente, tão atual, tão enfatizado hoje, né, nos ambientes, principalmente universidades, né, mas na sociedade como um todo. Temos conosco aqui a professora Jamile Weitzman, que é responsável pela mobilidade dos alunos no curso de arquitetura. Isso, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Temos também a Floane Ramayer da Silva, que é assistente da mobilidade Outgoing. Ela já vai nos explicar o que é isso. Boa noite. Boa noite. E a Júlia Cristina Schneider, que é aluna do curso de Educação Física, licenciatura, e que esteve em 2017A, portanto agora, recentemente, nesse processo de mobilidade na La Salle Centro Universitário em Madrid, Espanha. Acabou de retornar, está com as histórias, com as experiências fresquíssimas, né, Júlia? Boa noite também. Boa noite. Muito bem, vamos fazer uma introdução ao tema, né? Mobilidade acadêmica. Na visão de vocês, aí individual, o que é, por que esse destaque hoje de mobilidade acadêmica? Vamos começar com a Floane, que tem uma visão um pouco mais assim do institucional, né? O que a Univates hoje está propondo e estabelecendo como regramento desse processo? Isso, então, cada vez mais a nível de instituição, de pessoal, profissional, é interessante essa parte da internacionalização. A Univates está buscando internacionalizar em várias formas, vários ramos e funções, enfim, e um deles realmente é a mobilidade acadêmica, né? Que a gente vinha com o termo antigo, intercâmbio, né? E mudamos agora para a mobilidade acadêmica, que é algo mais internacional, mais voltado ao mundo. Né? Que então é onde os alunos têm essa possibilidade de ter a vivência acadêmica, a vivência muitas vezes profissional, através de um estágio, e pessoal, né? Numa instituição parceira nossa. Podemos dizer que a mobilidade acadêmica é um efeito prático daquele discurso já consolidado de globalização? Sim. É um reflexo, com certeza. Né? Porque o aluno, a instituição, acaba se inserindo, né, em vários meios, de uma forma globalizada, né? E nós temos cada vez mais destinos, mais opções de troca de culturas, de informação, para trazer para cá, comparando se o nosso é melhor, se o outro é, ou simplesmente que é diferente. E podendo incluir no nosso dia a dia aqui. Né? Perfeito. Quando eu te apresentei, eu comentei aqui teu cargo, assistente de mobilidade Outgoing. Isso. Como é que funciona isso? Qual é a tua função e a estrutura? Tá. Na realidade, o nosso setor, então, a Diretoria de Relações Internacionais, é dividido, né? Tem a diretoria, tem o estagiário, tem os nossos colegas que fazem algo mais geral. E nós temos, então, mobilidade Outgoing, que é o que eu faço, que é trabalhar com os alunos da Univates que vão para o exterior. Perfeito. Né? E tem a mobilidade Incoming, que é os alunos do exterior que vêm fazer um semestre aqui conosco. Certo. Quer dizer, a tua função máxima é trabalhar com por exemplo, a Júlia, que foi viajar, é trabalhar todo o edital, todas as informações, toda a preparação prévia, o acompanhamento de quem está indo para fora. Isso, desde a captação de aluno, divulgação, montar o edital, fazer com que ele seja divulgado, chegue nos alunos, né, de uma forma atrativa, que eles vejam a importância da mobilidade, né, dessa vivência na carreira deles, até a parte, então, de seleção, né, divulgar os resultados, que é quando todo mundo fica feliz, recebe e-mail, né? Todo mundo não, tem alguns que eventualmente não é. Porque hoje tem um número maior de inscritos do que de vagas, né? Normalmente sim, mas nós temos vagas para muitos destinos que não são buscados às vezes. Quer dizer, permite uma adaptação. Sim. Então, assim, às vezes a gente consegue um aluno porque ele pode escolher a primeira e segunda opção. Então, ele pode ser remanejado de uma forma que a gente tente com que todos tenham essa possibilidade. Perfeito. Né? Porque é uma condição, se já reuniu condição de viajar, realmente tem que se valorizar isso. Tem que aproveitar, né? Professora Jamile, um pouquinho da sua visão pelo aspecto profissional. Profissional hoje é um ser humano que em qualquer área, a arquitetura não é diferente, precisa ter vivência de mundo, né? Sim, não, certamente para a formação pessoal, né, e profissional do estudante, ou até mesmo também tem a mobilidade de professores, pesquisadores, enfim, tem todo um nicho de pessoas que podem fazer a mobilidade, né, para qualquer um que faça profissionalmente, se torna uma pessoa diferente, né? Com certeza isso agrega
a pessoa tem um outro campo de visão, tem um outro olhar, tem mais experiência, tem uma sensibilidade maior para lidar nas situações, né? Consegue articular melhor toda a sua vivência profissional, estabelecendo essas relações com o campo internacional. Então, acho que é fundamental para uma pessoa essa possibilidade de mobilidade acadêmica, né? Então, desde o nível do estudante, que está ali perpassando e tem suas oportunidades, né? Até professores, enfim, da casa também, que podem ter essas oportunidades de bolsa ou até de mobilidade entre cursos, né? Nacionais, internacionais. Essa relação é bem importante para o crescimento profissional. Num primeiro momento, a questão é pessoal, né? De visão de mundo, mas profissionalmente eu imagino que o aluno da arquitetura que chega lá no final do curso e fez um processo desses, ele tem outro desempenho, ele tem uma produção de arquitetura diferente, né? A gente percebe que eles têm o fato de projetar, se projeta melhor, né? Certo. Se projeta com mais repertório, então a parte de repertorização de arquitetura é fundamental para ele. Então, o intercâmbio, a mobilidade sendo para qualquer país, às vezes os alunos perguntam, né? Prof, mas lá tem interesse de arquitetura ou não? Qualquer um tem. Né? Porque para a arquitetura é um universo, né? A arquitetura e urbanismo é um universo que abrange qualquer cidade, né? Sim. Então, desde cidades menores até cidades maiores, se consegue agregar repertório para fazer uma vida profissional melhor, com certeza. Claro. Júlia, foste para Madrid. Madrid não é Barcelona, né? Mas em termos de arquitetura tem qualidade igual, né? Também vale a pena, né? Apesar de que a tua área é educação física, né? Sim. Por que tu decidiste fazer a mobilidade? Por que tu optaste assim, teu lado, olha, estou estudando educação física, eu posso me formar, posso terminar o curso e atuar profissionalmente aqui, mas por que a escolha de ter uma experiência como essa? Na verdade, o intercâmbio sempre foi um sonho. Desde que eu entrei na graduação, sempre quis, né? Até antes, na época da escola, sempre quis viajar para fora, ter a oportunidade de ficar morando mais tempo fora. Porque tu ir viajar como turismo não é a mesma coisa de tu ir para um país e ficar 6 meses, por exemplo, ou 1 ano, independente, né? Então, desde o início da graduação, assim, vou me inscrever. Daí eu deixava o próximo semestre. Vou me inscrever. Aí eu deixava o próximo semestre. Eu pensei, não, agora eu tenho que ir, né? Então, eu me inscrevi, deu certo. E quando eu cheguei lá, eu vi, poxa, devia ter vindo logo, sabe? É o medo, a gente tem aquele medo, aquele receio de ir, mas quando tá lá, não, agora eu tô aqui, agora então eu vou viver isso, sabe? Sim. E depois que termina, poxa, eu consegui, sabe? Vivi tudo aquilo. Acho que a superação pessoal também, é um desafio, né? Também desafio, né? Conta com isso. A Fluane depois vai nos dar mais detalhes, mas como é que foi assim, questão de língua, quanto tempo antes tu começasse a te articular para estar apta para essa mobilidade? Eu escolhi, no caso, a Espanha, né? Eu tinha preferência sempre por língua espanhola, né? Porque eu já sabia falar espanhol, já tinha um amor pela língua desde antes, né? Então, a minha preferência era Espanha ou México. E aí, depois, a segunda opção era, não, eu quero capital. E aí, eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira vez que abriu Madrid no processo seletivo. E é como assim, não, eu vou me inscrever, abriu Madrid, a capital que eu quero ir. Então, era pra ir, sabe? Certo. Então, quando eu cheguei lá, a minha adaptação com a língua foi muito fácil, assim. Eles falam, tem um jeito diferente de falar, mas para acostumar, depois que tu começa a participar das aulas, tu começa a entender. Porque a primeira opção para tu entender uma língua é saber escutar. Então, a partir do momento que tu sabe escutar, tu vai aprendendo a falar. Isso. Perfeito. Tu foste agora primeiro semestre. De quando a quando, exatamente? Eu fui final de janeiro, as aulas começaram em fevereiro até final de maio, mas eu voltei agora fim de julho. Aí tu aproveitaste também para... Sim, aproveitei. Quando terminaram as aulas, aproveitei para viajar. Sim. Curti um pouquinho. Ok. E educação física lá, algum destaque, alguma diferença? Na universidade que eu estava, não tinha o curso de educação física, porém, como eu faço licenciatura, é muito voltado aos anos iniciais de educação infantil, que lá tinha. Eles chamam graduação de educação infantil e educação primária. Então, eu fiz os 2 cursos. Perfeito. E foi muito bom, assim, porque aqui é realmente voltado aos anos iniciais, educação infantil, mas a parte da educação física, né? E lá eu estudei muito a metodologias diferentes. Não sei se vocês já ouviram falar da metodologia Waldorf, que eles
põe a criança para junto com a natureza. Então, tudo na creche ou na escola que as crianças vão é ligado com a natureza. Então, foi muito interessante. Processo mais pedagógico do que a educação física propriamente dita. E aí entra... O que comprova que ela vai ser uma profissional melhor. Claro. Né? Porque então ela, além de fazer o intercâmbio, fez o intercâmbio e Não agregou abre mão do na que tem aqui, parte né? da metodologia, né? Vai ter um Então plus, tem né? agrega valor ao Exato. que tu está produzindo já dentro da Univates, Com né? certeza. E acho que com certeza também traz para os colegas essa visão. Então essa nova metodologia, tudo isso vai acabar acarretando uma troca interna que também vai refletir nos colegas, né? Com quem ela conversa. Sim, então sim. acho que tem tudo isso que ocorre depois, né? Numa volta. E sem falar na parte traz de valor. representação lá, né? De mostrar como funciona aqui, como é a instituição aqui, como Também é o se curso leva aqui. algo, né? Claro, Claro. se leva e se mostra um pouco do que a gente tem aqui no país, aqui na instituição, na região também. Como é que foi a receptividade deles, assim, para a Júlia? O que eu posso dizer? Assim, é bem diferente. Tanto a cultura do pessoal de lá, assim, o brasileiro é um povo muito feliz, muito aberto, muito receptivo. Lá eles são um pouquinho mais fechados, assim. Mas eu fui bem recebida, assim, todo mundo queria saber. Eles falavam assim, fala brasileiro. E eu, fala brasileiro? Como assim? É português que eu falo. E aí teve toda uma curiosidade em torno de... Eu era uma das únicas de intercâmbio, tinha eu e mais uma menina da Itália. Então, como eu era do Brasil, da América, Sim. era diferente, sabe? Eu acho que não tinha ido ninguém pra lá ainda, na La Salle, da América, assim. Certo. Então, foi bem interessante. Inclusive, os professores queriam saber dos horários daqui, das escolas. Então, Todo mundo pergunta e quer sim, saber. sim, foi bem legal. Ótimo, legal. Fizemos uma introdução. Vamos para o intervalo. No segundo bloco, vamos aí tentar aprofundar um pouquinho. Como é que funciona, então, esse processo de mobilidade ou a questão nos cursos e propriamente aí na experiência da Júlia. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre mobilidade acadêmica. Conosco, a professora Jamile Weitzman, que é responsável pela mobilidade dos alunos na área de arquitetura, a Floane Ramaer da Silva, que é assistente de mobilidade outgoing, e a Júlia Cristina Schneider, que é aluna do curso de Educação Física, esteve agora, no último semestre, 2017A, numa experiência na La Salle Centro Universitário em Madrid, Espanha. Floane, a Júlia estava comentando que quando ela vai para a Espanha, vai para Madrid, não tem exatamente o curso de Educação Física, mas tinha a questão da licenciatura, que é um dos focos também do curso aqui. Como é que é esse processo de busca, de captação, de definição de parceiros, de escolha de foco em cursos, em experiências? Qual é o rol de opções que hoje a gente tem e como é que isso está em processo? Tá, assim, o rol é muito amplo, porque nós temos em cerca de 20 países, né? Hoje, 20 países. 20 países, instituições conveniadas e mais de 30 instituições, então, divididas nesses países. A Univates tem a política de não limitar com que o aluno vá para um destino que tenha o seu curso específico. Porque muitas vezes não tem realmente o mesmo curso ou tem outra nomenclatura, e outra para realmente não limitar com que ele não possa ir para um destino ou para outro. A gente busca com que o aluno vá para instituições onde ele consiga ter disciplinas aproveitáveis. Então, que nem para a Júlia foi, ela não foi para o curso específico, mas conseguiu disciplinas que ela aproveitava no curso dela. As experiências não são previamente definidas. Não, né? Se não for no seu curso para fazer disciplina tal, X, Y... Não. Exato. Por isso é tão importante também a participação do coordenador nesse momento, porque ele vai poder dizer para o aluno, esse destino tem disciplinas que vão ser boas, vão agregar ao teu curso. Esse não. Então, é muito importante essa participação do coordenador nessa decisão, né? Que é um dos pré-requisitos, né? Que seja feito um pré-plano de ensino. Mas podemos dizer que praticamente todos os cursos da casa, mesmo que não haja essa limitação, tem algum momento tem uma atenção especial. Com certeza. Todos os cursos podem fazer, né, intercâmbio. Claro, alguns têm menos locais, né? Porque daqui a pouco, é um curso de saúde, tem um lugar que só tem engenharia, só tem área mais tecnológica, então não dá. Tem que ir se buscando, né? Melhor... adaptação, de preferência, é pela instituição e pela área de ensino e não pela cidade ou país. Exato. A gente até indica para o aluno, pensa para onde tu gostaria de ir. Tá, vai lá, olha as instituições que tem naquele destino, vê se elas são interessantes para o teu curso, porque daqui a pouco o teu destino, né, idealizado não vai ser o que tu vai fazer, porque o curso não é interessante, né? Sim. Júlia, que semestre tu estás agora? Na educação física, mais ou menos no 5º.
quinto semestre. Isso. Tu dissesse, bom, já queria ter feito desde o início, foi protelando um pouco. Sim. O que é um semestre ideal para o intercâmbio? Na verdade, a gente tem um padrão, né? É de 20% a 80% do curso que o aluno pode ir. Essa faixa Essa de faixa. realização. Antes não e depois também. Antes pelo simples fato de que o aluno ainda não tem muita adaptação nem ao curso dele, né? Quem dirá ir para fora. E depois é porque o aluno já está, então, em questões de formatura, projeto de conclusão, né? Sim, então, sim. Óbvio, já, quer dizer, 60%... É uma faixa grande. É uma faixa grande. 60% do teu tempo na instituição é viável de ser feito. É, que é uma relação até de maturidade, né? A gente pensa, para o aluno poder fazer essa troca de conhecimentos, ele tem que ter uma certa experiência aqui já do curso ou da instituição. E a Flor para levar alguma isso, coisa... E para poder também captar esse conhecimento, ou enfim, né? Absorver tudo que está disponível também lá no campo internacional, ele precisa ter essa maturidade, né? Para poder fazer relações com o que ele aprende aqui. Senão, se ele vai, digamos, antes dos 20%, se pudesse ir, acho que não seria tão proveitoso quanto ir nessa faixa, né? Sim. E no fim também, de novo, a cabeça já está envolvida, né, com outras coisas aqui, com uma reta final, então acho que o tempo é ideal, assim. Acho que a gente pensa no curso, mais ou menos temos ido em torno de quarto, quinto semestre, a grande maioria. Né, tem ido no curso de arquitetura, que é um período bom, assim, que acho que sedimenta a ideia que a Júlia comentou de estar decidido, né, de achar que consegue, então, se virar sozinho ou com uma turma de estudantes fora e, ao mesmo tempo, já tem uma certa segurança do curso, né, para encarar o desafio externo. Perfeito. A Flor estava contando aqui que o curso de arquitetura tem sido um dos cursos que mais tem utilizado a mobilidade na Univates, né? Nos últimos anos. Nos últimos anos, então, que bom. Para onde os alunos de arquitetura têm prioritariamente ido? Como é que tem sido essa experiência? O que eles têm vivenciado? O que eles têm trazido para o curso? Sim. A seleção inicial, assim, que eles procuram ali a coordenação do curso, primeiro impacta na língua, né? Então, muitos têm essa ideia que a Júlia apresenta ali, eu vou para um lugar que eu quero treinar essa língua ou falar mais, né? Então, Portugal, né, sempre tem sido muito buscado. É vencedor Continua, de busca. é vencedor, né? 60% Portugal. dos alunos a buscar. E a gente tem algumas opções ali que tem curso de arquitetura, tem outros que tem cursos muito próximos de arquitetura e urbanismo, tem a arquitetura paisagística, por exemplo, que eles se encaixam bem, e tem a faculdade de engenharia também em Leiria, que é uma porta dos nossos alunos, então tem um grande repertório ali de saídas, né, para ele poder participar. Mas agora, no último ano em especial, tem aumentado o interesse para a América, né, para a América Latina, assim. Então, a gente teve muitos alunos que foram para a Argentina, para o Chile, né, então só agora acho que tem 3 ou 4, né, nesse último meio ano aí que estão no Chile. E aí são faculdades de arquitetura que também nos parecem mais interessantes, né, por um lado, porque aí é a faculdade de arquitetura, né, e urbanismo, então a gente consegue uma aproximação de disciplinas bem grande, até de fazer ateliê de projeto, que era uma disciplina que a gente não conseguia encaixar fora, num curso de engenharia ou num outro tipo de curso, né. Então, vai aumentando esse repertório. Então, os alunos têm bastante procura pela América Latina e Portugal. E aí, tivemos já um outro caso excepcional que quis treinar o inglês, por exemplo. Então, selecionou faculdades. Então, a gente foi para a Finlândia, né? Teve uma aluna que já foi para lá. Tem uma aluna que voltou da China. Então, China, Finlândia. Teve a Espanha também, né? A gente teve um pessoal em Santiago de Compostela, já a segunda agora que está indo para lá. Então, já está no curso, assim, um certo caminho de destinos bem variados, né? A gente teve até um aluno que foi por um outro programa de mobilidade, que ainda existia, né? Para Nova York também. Então, fez uma escola de design, que foi uma outra experiência, né? Então, a gente já tem agora um repertório bem amplo no curso, né? Como é que esse aluno chega? Como é que ele volta? Eles voltam primeiro em êxtase, assim, né? Demora, acho que um tempo para sedimentar a ideia de que voltou. Nessa fase ainda, Júlia? Acho que Tá entrando na depressão. Que país é esse aí, né? A aceitação do retorno, ela demora um pouco, né? De parar, não, agora volta, né? Mas volta, assim, com a mente fervilhando de ideias para as disciplinas. Então, são alunos que voltam querendo solucionar os problemas de uma outra forma, trabalhar mais em equipe. A gente nota que eles voltam mais também se envolvendo mais, até por conta de ter ficado sozinho fora. Então, tu é obrigada a te relacionar com outros, né, outros colegas, outras pessoas. Acho que tu volta muito com esse espírito de, vamos lá, gente, o que nós vamos fazer agora? Pessoas aqui, como? Né? O grupo? Vamos fazer no grupo, então. Né? Então, esse sentimento de coletivo volta melhorado, o repertório, enfim, tudo mais, né? E voltam botando para quebrar, assim, né? Bem interessante. E contando muito das coisas que também levaram para lá. Isso também é legal, assim, né?
do que falaram do curso, né, de como vem o curso lá fora, comparando a infraestrutura. Nossa infraestrutura é melhor, prof. Então isso é legal, assim. Verdade. É verdade. Os profs aqui são mais unidos, né? Ou, lá eu tive um professor, mas eu falava só com ele, depois eu falava com o outro. Né? Não tem tanto acesso que nem aqui. Aqui Já a vou gente te perguntar, consegue. isso é importante, né? Porque às vezes a gente tem a visão meio de, né? De que lá fora é um mundo Isso. maravilhoso, né? E aqui, então, aqui nota-se, assim, bem direitinho que o aluno dá mais valor também ao que está aqui dentro. Né? Ele enxerga melhor o que está aqui, dá bastante valor. E, ao mesmo tempo, agrega o valor externo, né? Então, acho que é um casamento perfeito, assim, né? A experiência de um intercâmbio, quando ela é bem sucedida, claro, né? Raramente pode ter alguma coisa que não Às sai vezes, como até esperado, na experiência negativa né? você aprende, né? Mas, exatamente. Daí tu aprende, E né? para o professor? O professor tem um aluno desse em sala de aula. Que é diferente, né? Tu tem que permitir um espaço, uma participação, uma interação diferente. Sim. Não é uma questão de prioridade, mas uma questão de aproveitar essa experiência, né? A gente no curso tem algumas ações de coletivizar essas informações, né? Então, seja na sala de aula com palestras pontuais na turma, né? Então, sempre que o professor retorna, tem um aluno que retorna de intercâmbio, ele tem um certo espaço aberto na disciplina para que ele relate a sua experiência, né? Ou até mesmo no momento mais informal, de um intervalo que fica todo mundo junto, ele conversa sobre isso. E oficialmente a gente tem desde o ano passado o Diário de um Intercambista. Então, a gente são reuniões, né, que a gente promove, que faz, inclusive, a ficha no setor de eventos, faz inscrição, os alunos participam e geralmente acontece nos vespertinos ou na primeira parte de uma aula. E aí todos os alunos são convidados aí para ouvir esse relato, né, do intercambista. Quer dizer, faz um evento um evento de um relato de intercambista, né? Então, isso ajuda a fomentar que outros se interessem, tirem dúvidas, vejam como foi, né, essa experiência para o colega lá fora e, ao mesmo tempo, reflitam e consigam também decidir, né, destinos ou, né, trocar ideias com essa pessoa que é melhor do que nós para dizer, porque a pessoa acabou de vivenciar isso, né? Então, melhor do que perguntar para um professor que auxilia nessa parte ou para o coordenador é perguntar para quem acabou de ir, né? A gente acabou criando também um grupo no Whats sobre isso, então a Floane faz parte, todas as dúvidas a gente tira ali, né? Então, o curso tem essas ações, né? Floane, comentaste, a professora Jamile também comentou, de que não é restrito somente a alunos. Professores também, quer dizer, a ideia é criar uma troca. A gente tem recebido professores de fora, algumas experiências de nossos professores também têm viajado. Quer dizer, isso também é um processo importante, né? Porque, assim, claro, o carro-chefe, que, né, a gente diria por quantidade, é o aluno, né? Porque tem mais busca e tudo mais. Até porque o professor é uma situação um pouco diferente, né? É a mobilidade profissional, então já muda um pouco, tem que ter um espaço lá. Mas sim, já tivemos nesse último ano, acho que cerca de 4 ou 5 professores estrangeiros aqui. Eventualmente não vai ser um semestre inteiro, 6 meses, né? Vai ser um período menor. Um período curto, às vezes, para pesquisa, que nem a prof falou, pesquisadores, né? Os nossos profs também estão indo sempre para fora, quando possível, né? Para desenvolver o que é interessante para o seu curso ou para a sua área de pesquisa e de trabalho, né? Claro. E isso, assim como os alunos da rede de relacionamento, né? Professor Jamile, quando tu tens esses contatos externos, quer dizer, tu tens acessos, tu tens atalhos, né? Com certeza, nós tivemos a experiência de ter um professor que agora ele ainda está fora, né? Ele está na Nova Zelândia, agora ele deu aula no curso de arquitetura por um tempo, acho que chegou a dar 1 ano e meio, por aí. Ele tinha outro enquadramento, assim, de professor. E ele trouxe também uma experiência fantástica, agora ele leva para lá, né, essa nossa experiência e continua em contato. A gente até estava pensando em bolar algum tipo de intercâmbio, de mobilidade junto com esse país, mas mas aí é um pouquinho mais longe, né? Tem que ver os destinos, enfim. E tivemos agora um de Portugal, não, da Espanha, a gente teve, né? O professor com a gente também, o Faustino. Ele deu 2 disciplinas optativas que os nossos alunos fizeram, acharam fantástica também. Sim. Então, agregou bastante. Até o grupo de professores também, ele acabou ficando amigo, ele agora é co-orientador de um professor nosso no doutorado. E o nosso professor, inclusive, vai para lá, se tudo der certo, né? Talvez no ano que vem, para fazer essa co-orientação direto com esse professor lá. Isso, isso. Do seu trabalho. Então, tudo gera, né? Volta para nós e vai, né? Então. O curso de arquitetura já tem esse relato, né? Mas a diretoria, ela promove eventos onde o pessoal voltando pode ter contato com quem está afim de trocar experiências, né? Isso. Na nossa própria página da DRI, né? No site da Univates, a gente sempre tem os relatos dos alunos, o diário de bordo, que a gente chama. Tem momentos que o aluno vem, normalmente eles chegam, né, com muita informação, né? Sim. Loucos para conversar, porque eles querem buscar alguém que entenda eles. Porque conversar com um familiar dizendo, foi assim, ninguém entende como alguém que já vivenciou, alguém que está interessado.
Então, sim, tem momentos que eles podem falar. Nós temos, que nem teve a International Week, a primeira, né, no ano passado. Esse ano? Esse ano foi? Foi esse ano. Esse ano. Foi esse Já ano. parece que passou tanto tempo. Foi no início do primeiro semestre. Isso, onde teve momentos, sim, que alunos falaram como foi sua experiência, né? Mostraram o quanto isso foi gratificante para qualquer parte da vida, né? Sim. E é muito interessante a gente ver Ótimo. realmente. Então, assim, ó, a gente vai combinar o seguinte, agora terminou o segundo bloco, no terceiro bloco a gente vai te ouvir, Júlia. Tá? Como tu tá nesse momento, assim, de querer contar tudo, né? Então, organiza as suas ideias, a gente vai fazer uma sessão de terapia aqui para, né? Bote todas as tuas experiências e todos os teus desafios para fora. A gente faz questão de te ouvir no terceiro bloco. Já voltamos. Muito bem, terceiro bloco. Estamos falando sobre mobilidade acadêmica. Júlia, como prometemos no final do segundo bloco, esse bloco não exclusivamente, mas essencialmente teu. A gente quer ouvir um pouquinho, assim, 12 minutos, como é que foi a tua experiência? O que é que tu viveste lá? Como é que foi chegar? Os impactos, as decisões, moradia, alimentação, viagens, o que é que tu fizeste? Como é que tu tá voltando? O que tu tá trazendo? Anseios, novidades, projetos? Vamos lá. Eu acho que o que mais dá medo, assim, depois que tu passa na seleção, enfim, tem que arranjar todos os documentos e tal, mas o principal mesmo é quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? Quando é que tu soubeste que tu ia? Final do ano passado, acho que por setembro, por aí. Quer dizer, uns 3 ou 4 meses de antecedência. Isso. E aí fui atrás de visto, porque para a Espanha precisa visto de estudante, enfim. E aí aconteceu que uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, foi também por outra universidade. E dessa universidade ela conheceu mais 3 meninas que também iam para Madrid. E aí a gente se juntou, fez um grupo no Face, a gente não se conhecia, só eu e minha amiga. Vamos alugar um hostel para ficar uma semana e daí lá a gente vê lugar para morar e tal. Mas a ideia não era a gente morar juntas, né? A gente queria eu e a minha amiga e com mais outras estrangeiras, inclusive para praticar a língua. Porque não é o ideal, né, Flori? Até imagino que se tu faz um grupo de brasileiros em Madrid, tu vai viver Brasil. A bolha dos brasileiros. É inevitável, né? A cultura se aproxima as pessoas. Mas todo brasileiro que a gente... cientes disso e queriam evitar. Mas é inevitável, porque todo brasileiro que tu conhece na viagem acaba sendo teus melhores amigos, assim. Claro, os outros também, mas mais os brasileiros pela proximidade. Não tem como dizer, não quero conversar contigo. Né? Encontra o brasileiro no meio da rua e já sai gritando. Ai, que felicidade. Enfim, então a gente alugou um hostel por alguns dias. Fomos atrás de lugar para morar, né? Aí cada um tava procurando um quartinho, não sei o quê. Aí qualquer quartinho, vou ir olhar o quartinho. Daí era ou coisa muito cara, ou muito antigo, ou ficava longe. E aí chega que todo mundo começa a ficar um pouco apavorado, né? Aí um dia, vamos nos dividir. Nós estávamos entre 5, nos dividimos. Cada uma foi para um canto da cidade procurar. A gente procurou quais eram os melhores bairros, que ficava melhor para locomoção, transporte público. E a gente estava no meio da rua conversando, meu Deus, a gente não acha apartamento, não sei o quê. E nisso apareceu um homem no meio da rua e falou pra gente, vocês estão buscando apartamento? E nós, sim. Ele, eu tenho um. E daí a gente, mas a gente queria 2. Ele, eu tenho 2. Foi exatamente assim. E a gente se olhou assim, a gente nem acreditava, né? Sim. Não, ainda bem que a gente tá, nós 3 juntas, agora vamos dar uma olhada, né? A gente foi olhar, se apaixonou na hora. Eram apartamentos, assim, incríveis. Ele fez um preço ótimo para nós. E daí fechamos. Agora tem que procurar outras pessoas para dividir com nós, né? Certo. Daí, como essas meninas estavam em outra faculdade, lá elas tiveram uma programação com todos os intercambistas de todo mundo. Aí lá elas encontraram 3 meninas da Argentina. E aí que moraram com nós. Aí a gente se dividiu nós 5 e dividimos. Daí uma argentina foi morar com nós. Tua amiga e mais uma argentina e a outra argentina com as outras. Isso. E aí foi muito legal, assim, porque além da Argentina aprender português, a gente aprendeu muita coisa sobre... Ela nos ajudou muito no espanhol. A proximidade da língua para ela é mais fácil, né? Isso. Apesar que tem diferença, né? Tem bastante, mas aí foi muito legal, porque além de a gente aprender o espanhol da Espanha, a gente aprendeu o espanhol da Argentina e ainda pôde ensinar o português para ela. Então foi realmente muito legal, assim, a gente se tornou grandes amigas. E o interessante é isso, né? Porque agora, além de ter um lugar para ficar na Espanha, que eu já conheço, agora tem um lugar na Argentina também para ficar. Conexão direta Argentina. É. E aí?
morada resolvida, tá? E aí eu tinha que descobrir, então, como é que eu ia pra faculdade. As aulas não tinham começado ainda, né? Eu nunca tinha andado de metrô, cidade grande, transporte público, né? Daí procurei na internet, falei com algumas pessoas, então até que eu tinha que pegar um metrô e um ônibus pra chegar na faculdade, né? Aí eu me lembro que o primeiro dia eu estava toda perdida, assim, não sabia pra onde ir. E aí cheguei, aí já conheci minha turma, aí demorou um pouquinho até eu conhecer todo mundo, fazer aquelas amizades, me passa o que vai acontecer. Por quê? Lá as aulas todos os dias são de segunda a sexta, acho que sábado de manhã tem também, mas elas começam às 8h30 da manhã e terminam às 2h. Não tem aula depois disso lá na faculdade, sabe? Então, todos os alunos que estudam lá, eles não trabalham, sabe? É bem diferente daqui, como a maioria dos cursos são noturnos, para o pessoal poder trabalhar também, enfim. Então, era diferente, né? Ninguém trabalhava, todo mundo ia só para aula. Então, muita gente terminava a aula e ficava lá. Depois, até o final da tarde, foram na biblioteca fazendo os trabalhos. E isso da questão da estrutura que a Jamile, né, comentou antes, é bem interessante, porque eu cheguei lá e todo mundo pensa, Europa, né? Tudo lindo, maravilhoso. E não é bem assim quando tu vai lá. Claro, funciona. Transporte público de primeira, assim, funcionava super bem. Mas aí a faculdade, por exemplo, era pequenininha, não tinha tantos prédios, tinha 1000 e poucos alunos, mas era tudo muito bonito, assim, funcionava, mas é bem diferente. Muitas vezes eu pensava, nossa, a Univates aqui, ó, dá de 10 a 0. Como é bom a gente ouvir tem isso. muito isso, assim, às vezes eu chegava em casa, nossa, que saudade das aulas na Univates. Sim. E é assim, então, mas... E poucos alunos, mas tinha interação com outros cursos ou são menos cursos pelo fato de ter 1000 alunos? São menos cursos, não tem tantos quanto aqui. Mas eu não sei te dizer agora quantos cursos são. Sim, mas assim. não chega a ter um universo tão grande quanto Não, é bem reduzido. mais focado. Então tem curso para a área da fisioterapia e coisa, e eu ficava no, sei lá, não sei, eu acho que era de, talvez, licenciatura. Eles têm mais essa parte pedagógica e... É bem focada a faculdade então lá. São poucos cursos nessas áreas, né? Sim. Como é que foi a adaptação para alimentação, viagens? Aproveitou para fazer algum turismo? Aproveitei. Alimentação, não tem muito problema, não sei cozinhar muita coisa. Então, eu gastava pouquinho no mercado, que eu fazia sempre as mesmas coisas. A gente cuidava para não comer muito fora, porque lá, apesar de, por exemplo, as compras, roupas, essas coisas serem muito, muito, muito baratas, a alimentação não é. Sabe, para comer fora, sabe, para tu ir para um restaurante comer, tu gastava muito. Então, a gente sempre fazia todas as compras no mercado e de vez em quando a gente saía. Não, hoje vamos sair um pouquinho. E aí, no início, a gente popou muito em comida pra gente conseguir fazer as viagens, né? Então, sempre que dava, não tenho aula tal dia, então vamos emendar com esse final de semana pra gente poder viajar. Sim. Então, a nossa primeira viagem foi na Semana Santa, que é a Semana da Páscoa, que lá é uma semana toda de feriadão. Não é um dia, não é só a Sexta-feira Santa e o domingo, é a semana toda. Então, ali foi a nossa primeira viagem, a gente foi pra Paris e pra Itália. E... depois de lá, a gente conseguiu uma semana no Marrocos, foi muito interessante, foi uma das melhores viagens, assim, o choque cultural, né? É tudo muito diferente, foi muito legal. E a gente foi para Londres, depois que já tinham terminado as aulas. Fomos para Portugal, inclusive porque tinha muitos da Univates lá, tinha amigas minhas lá. Certo. Aí conseguiste encontrá-los? Isso, porque primeiro a nossa opção não era ir viajar para Portugal, mas aí como acabou que tinha muitos da Univates, amigas nossas, Saudades de casa e tal. vamos ir aproveitar, então, já que tem lugar para ficar. Isso é outra coisa que a gente buscava, não ficar em hotel. E depois sempre buscava ficar... tu conhece alguém que mora em Paris? Então, indica pra gente ficar lá, né? Sim. Então, isso foi mais interessante, porque a gente acabou conhecendo muito mais pessoas do que a gente imaginava. Porque tem a parte econômica e a parte de conhecer mais a cultura local, né? Então, em quase todos os países, a gente conseguiu ficar em casas de amigos, de conhecido, e a gente não gastou com hotel, sabe? E além de conhecer a pessoa também. E pra onde mais? A gente aproveitou agora no verão pra ir pras praias maravilhosas. Essa que eu voltei com uma dor no coração, que a gente saiu do verão lá de 40 graus, mar azul, assim, pra voltar pra cá, pro frio. Mas dependendo da semana que tu chega aqui, aqui também pode tá quase estar com isso. 30 graus. É verdade. Nosso verão hoje ou é 0, olha, nosso inverno, ou é 0 ou é 30. É verdade. Só não tem o mar azul, né? Certo. E aí?
pouquinho da tua visão. Essa experiência, isso contagia, né? Contagia. Quando os outros ouvem isso... eu sou um pouco suspeita porque eu fiz intercâmbio também na graduação. Eu fui para Portugal, um dos destinos mais procurados, né? Certo. Então, para mim é muito gratificante porque os alunos chegam, além de ter toda a parte então institucional que eu confiro, vejo com o aluno como foi e tudo mais, tem a parte que eu me emociono junto porque eu sei como é, eu sei o que eles estão sentindo. Sim. Né? E eu digo para eles, podem vir conversar quando quiserem, porque é bom saber de alguém que sabe como é a sensação que vocês têm, aquela depressão que dá no retorno, de tu não demorar para se encaixar de novo. Então, é muito interessante a forma, né? Esse contato inicial com eles quando eles retornam. Sim. Como é que tu estás agora? Como eu disse, em adaptação. Mas por mais incrível que pareça, acho que aqui todo mundo é um pouco suspeito. Eu também já tive essa experiência. Acho que por isso que eu incentivo tanto os estudantes a irem, professores também. Né? A gente até só não vai mais porque está esperando mais oportunidade no sentido pessoal mesmo, né? Assim, alguns profs têm uma questão pessoal aí que precisa, inclusive eu, né? Primeiro, para poder ir fazer uma experiência de novo, né, com uma outra maturidade, mas a gente é suspeito no sentido de quanto é bom isso, né, a experiência que é fazer essa mobilidade, né. Eu fui para Barcelona, por isso que Espanha me atrai bastante, assim, acho que até em termos de arquitetura para qualquer arquiteto, né, roteiro Espanha, né, inclusive Madrid, Barcelona, seja, né, qualquer cidade, acho que é um roteiro bem importante, assim, a gente volta realmente com essa... Mas é difícil porque tu pergunta para alguém assim, tu gostou do intercâmbio, amei, voltaria, moraria lá? Não. Né? Então, isso é interessante de saber também, porque por mais que a pessoa goste, bastante gente responde que não moraria lá, né? Alguns até que sim. Talvez a Flone diz que sim, então sim. Mas vários respondem para nós não assim, é unanimidade. Não, é muitos alunos gostam muito e demoram realmente um tempinho para, né, sedimentar a ideia de que voltou. Mas às vezes para morar assim, para ficar de fato num cenário mais profissional, no futuro às vezes é mais difícil assim, né, tu aceitar isso assim, de ficar fora do Brasil. Por mais problemas esses que o país tem, a gente, né, tem uma certa adaptação aqui e gosta também do Brasil, né? Então, é difícil, é bom viajar, mas é bom voltar, né? É isso que eles falam também, né? Tem a família também, que às vezes está aqui, né, esperando com torcida, que dá todo um calor. Então, depende muito do estudante, do professor, da experiência, né, de levar e trazer, mas Tu diria que a experiência ela foi mais pessoal ou ela foi profissional no mesmo peso? Não, foi mais pessoal. Até pelo fato de, talvez, claro, não ter o meu curso lá, mas, assim, aprendi, sim, bastante coisas novas, né, interessantes, mas mais pessoal. Tu vê que não é só isso aqui que a gente vive, que é o mundo, sabe? O que não tira nenhum valor da experiência, pelo contrário. Pelo contrário. Né? Ótimo, ok. Fechamos o terceiro bloco, depois vamos conversar, Flori, um pouquinho sobre... Como é que funciona isso? Editais, prazos, preparação, línguas, opções, como é que quem está nos assistindo aí, como é que faz para viajar no outro semestre? Porque esse agora, 2017B, já estão indo os alunos. Tá? Já voltamos. Quarto bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando então de mobilidade acadêmica. Tivemos o relato da Júlia sobre a sua experiência em Madrid. Flone, um pouquinho sobre como é que funciona. Formato de edital, os prazos, as preparações, as definições, um pouquinho de dicas aí para quem, tanto formais quanto uma condição de acessar melhor esse processo. Bom, o nosso edital ele sempre fica disponível no site, né? É divulgado pelo... O ano todo? Na verdade, não. No momento que ele sai, normalmente sai com um período de 2 semanas a um mês de antecedência. Então, são 2 momentos em cada semestre. Isso. Por exemplo, agora, né, nós já estamos no mês de julho com o edital disponível e as inscrições iniciam no dia 31 de julho e vão até o dia 12 de agosto. Inscrições de 31 de julho a 12 de agosto para alunos que quiserem fazer a mobilidade acadêmica em 2018A. Isso aí, para ir ali a partir de final de janeiro e início de fevereiro. Né? Então, o aluno ele é selecionado agora nesse período, né? Ele ganha o retorno ali por agosto e daí ele tem então esse período para se organizar, né? Agosto, setembro, e daí ele pode se organizar para a viagem. O edital nosso ele é muito completo, ele é bem tranquilo para o aluno entender. A gente brinca às vezes que eles têm que ler o edital inteiro, né?
tem todas as vagas, os destinos, né? Se tem bolsa, Já se tem, não então, tem. previamente definido para onde e o número de vagas e para onde. Isso. Ele é bem explícito, assim, tem destino, o país, o número de vagas e se tem bolsa ou não tem, né? O que é mais interessante... Se tem bolsa ou não tem, quer dizer, Isso. conforme o destino, há algum tipo de auxílio, algum tipo de suporte, que pode ser ou alimentação, ou grana, ou moradia. Cada instituição tem uma estrutura diferente. Exatamente. Isso até que eu ia dizer. O mais interessante é que, sim, para todos os destinos, com exceção de um específico, os nossos alunos não pagam mensalidade nem lá e nem aqui nesse período. Certo. Então, é as disciplinas que a gente diz, né? Benefício disciplinas. Porque é um período, então, que ele não vai ter que despender esse valor. Certo. E pode usar Já é um valor que ele Exato. pagaria a mensalidade e esse valor já está disponível para os seus custos de deslocamento. Isso. E até para quem não paga, por exemplo, a gente tem muitos alunos com FIES, né? Então, até para eles não vão financiar esse valor. Não há problema nenhum, né, em pular um semestre no FIES. Não, porque eles podem suspender o financiamento, né? Então, para todos os destinos tem essa opção. Em alguns convênios, então, porque a gente trabalha com a relação de reciprocidade, então, se o convênio lá oferece bolsa, a gente oferece aqui, né? Então, tem destinos que sim, tem bolsa em valor... né, o valor da moeda local para o aluno utilizar para moradia ou alimentação. Tem locais que cedem alojamento e tem a cantina, por exemplo, para o aluno se alimentar. Certo. Então, tem muitas opções com bolsa na América Latina, na Europa, né? Que podem facilitar. Quer dizer, a ideia é que quem está pensando em fazer a mobilidade acadêmica não desista da ideia simplesmente porque não vê uma perspectiva de juntar todo o valor. Exato. Dependendo para onde vai, pode ter um auxílio que seja bem consistente. Isso, tanto o auxílio, assim, a questão, até que a gente estava comentando antes do intervalo, de organização, né? Porque a gente sempre diz que o aluno, é interessante o quanto antes ele pudesse organizar, porque tem a questão financeira, que ele já pode ir se organizando, né? Juntando um valor. Tem a questão de, daqui a pouco eu conheço alguém, algum contato, posso ficar lá se não tem alojamento. Então, a organização é muito importante. Claro, tem casos que o aluno decide, vou ir nesse edital, decide agora. Sim. Então, e dá certo, Mas porque já tem alguma, claro. Claro. E as vagas e as instituições tendem mais ou menos a se repetir? Te pergunto isso pelo seguinte, se eu entrar no edital agora, que está lá no site, mas eu não quero me inscrever para 2018A, eu quero começar a analisar as opções para 2018B ou 2019. Se eu tomar como parâmetro informação inicial as vagas e instituições que estão agora, é um bom indicativo? Sim. Elas não mudam, assim, no sentido de entra um convênio novo, um destino novo, ou algum outro que, né, está para ser renegociado, alguma questão fica fora por um tempo. Então, normalmente, pode sim tomar tranquilamente por base esse edital agora, né, para os próximos. Quer dizer, se inscreve até de 31 de julho a 12 de agosto, para depois fazer o processo seletivo, até final de agosto, setembro, definição. Isso, né? E nesse edital a gente leva em consideração o quê? É levado em consideração a média geral do aluno, né? O percentual de curso que a gente comentou de 20% a 80%, né? Valorado diferente, dependendo do momento. Sim. Tem uma entrevista, né? Que normalmente participa alguém da coordenação, alguém da diretoria e o aluno, né? A gente chama de entrevista para dar uma nomenclatura, porque é mais uma conversa para a gente entender o aluno, ver o que ele busca, o interesse dele, né? No intercâmbio. Porque a gente frisa muito que é um intercâmbio acadêmico, né? É uma porta para o aluno aproveitar realmente que a gente quer que se mantenha. Claro. Porque vocês fizeram referência, Júlia, tu leva alguma coisa, que é a tua experiência prévia, por isso os 20% do curso, mas tu também leva o nome da Univates, né? Exatamente. É importante representar bem, até para a manutenção e ampliação desse tipo de convênio. A gente diz, é uma imagino, porta aberta que não quer que seja fechada para os próximos, né? Claro. Tu disseste que imagino que tu também deve ter relatado lá muito sobre Brasil Univates, né? Sim. Como eu disse, da curiosidade, né? Como eu era a primeira aluna, acho que da América, lá na La Salle, então a curiosidade era muito grande sobre tudo, sobre horário, sobre a cultura do Brasil, inclusive sobre o curso daqui, como é que funcionava tudo, né? Então, quando eu comentei, não, aqui a maioria dos cursos são noturnos, que todo mundo trabalha, é tudo novo, assim, né? Porque lá não, né? É 2h30 às 2h, ninguém trabalha, todo mundo até se formar, né? Sim. Então, é ali que funciona assim. E a instituição lá, essa instituição especificamente era só graduação ou tinha também pós-graduação? Tem, aliás, tem, acho que tem mestrado também. Tinha mais opções. Porque eu faço essa pergunta porque, professor Jamil, a gente, quando acompanha um pouquinho o perfil lá fora, é muito comum, né? O aluno, ele já grudar uma pós, grudar um mestrado, né? Sim. Até como meio que uma formação obrigatória, né? Sim. Muitos destinos têm mestrado integrado, né? Quer dizer, muitos cursos que a gente faz o estudo de currículo para o aluno poder validar disciplinas já fazem mestrado integrado. Então, eles chamam, por exemplo, a licenciatura em arquitetura,
né, ou urbanismo, ou arquitetura paisagística, ou enfim, engenharia civil, design, qualquer um afim, e mestrado integrado em arquitetura. Então, muitos alunos até podem ir fazer alguma disciplina do mestrado integrado, daí depende do nosso estudo, né, e desse contato que a gente tem com a oferta de lá, né. Certo. Mas é bem interessante. E as disciplinas que são cursadas lá, como tu fizeste referência, vão para a coordenação de curso, coordenação da mobilidade para aproveitamento. Isso, daí o coordenador de curso valida esse estudo prévio, né? Primeiro ele já faz um estudo prévio. Antes de ir. E aí, às vezes, esse estudo pode mudar um pouco na chegada do estudante lá, por conta do que está sendo ofertado, ou alguma mudança, assim, de última hora, até para entender melhor o perfil desse aluno que chegou, né? E aí, a gente pode validar esse estudo daí na volta, né? Ele passa pela tramitação interna aqui, valida pelo coordenador, mas passa pelo Conselho Superior, enfim, né? Certo. Então, tem toda uma validação interna aqui também, que precisa dizer, ter afinidade, né? Não pagou a mensalidade aqui, também não pagou lá, Isso. cursou 2, 3 disciplinas, 4, 5 lá. 3 é o limite 3 de validação. é o mínimo, mínimo, 4, 3 é o mínimo, e aí aproveita e Até isso dá diferencial locais. também. Eu ia te perguntar justamente isso. Vou para lá, eu quero fazer 10 disciplinas. Tem um mínimo Também que não é eles legal, exigem né? lá, Acho né? que também não é legal, Não, né? a gente tem, porque assim, tem um mínimo de 3 para ser um intercâmbio que o Certo. aluno vai, né? Nosso aluno trabalha e estuda aqui lá, ele só vai estudar, então ele pode fazer mais disciplinas. Mas assim, nunca 7 no máximo, porque ele tem que ter vivência, né? Cultural também tem E que lá ter. eles trabalham também por créditos, né? Então, às vezes não é uma disciplina, mas é quase um mini módulo, assim, né? Que Exato. acontece. Por projeto. Horas, né? Então, as horas, às vezes, computadas, a gente faz a soma. 2 muito. disciplinas equivalem a 4, nossa, às vezes, em termos de carga horária, porque eles consideram esse tempo, às vezes, que o aluno... Isso. Sim. E às vezes é o contrário, às tem vezes... isso? Tem. Sim. Eu fazia 3 cadeiras. Cada cadeira tinha o equivalente de 150 horas. Isso. Cada cadeira. Aqui, no caso, é 60, né? Eu acho que 120, 60. Nós temos de 120 também, tem na algumas de arquitetura. 120, algumas de 60, isso. E aí, o que acontece? Eu me matriculei em 3 cadeiras. Eu pensei, não, vou ir 3 dias para a faculdade. Como aqui funciona? Não, eu tinha que ir todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta, tinha 1, 2 horários de cada cadeira. Nesse sentido, os estudantes comentam que é um pouco mais puxado, porque esse horário ele é validado, né? Sim. Então, às vezes tem comentários contrários, né? Que às vezes mesmo a disciplina lá de 150 horas, ela é mais tranquila, porque, né, enfim, tem uma outra metodologia. Depende do destino também. Então, depende muito para onde vai mesmo, né? Mas essa validação é interessante. As ementas são, às vezes, muito semelhantes, né? Mas a gente não consegue, obviamente, um aproveitamento de uma ementa exatamente igual, né? A ementa daqui. Até Nem porque é senão não essa a seria intenção, interessante, né? né? Claro. Então, essa flexibilidade, esse bom senso aqui a gente tem, né, na casa também, como estudo de currículo, então as afinidades vão se validando, né? Sim. Júlia, tu foste para a Espanha, obviamente que português e espanhol, mas como é que é o perfil, o nível dos alunos de lá? Eles dominam o inglês? Como é que é, assim, o ambiente onde tu está inserida naquele... Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, eu já ouvia falar, mas, assim, realmente todo mundo sabe inglês. E ele, inclusive, tem aulas que são em inglês, sabe? Por exemplo, na licenciatura, ali eles estavam, no caso, fazendo... Eles chamam curso de magistério, a licenciatura deles, né? Eles tinham que aprender o inglês e fazer algumas cadeiras em inglês, sabe? Então, eu via muitas meninas, às vezes, comentando, ai, não, porque tem prova de inglês aqui, elas estudavam um monte, assim. Mas fora da faculdade também, todo mundo que trabalha em loja, supermercado, todo mundo sabe falar inglês. É bem impressionante. É a experiência, né? É a experiência. Por isso que a gente diz que é interessante o aluno, eu vou para um destino Portugal, não vou precisar falar inglês. Não, tu vai falar, tu vai conviver com pessoas, né, que vão falar essa língua. Então é muito importante o aluno, pelo menos, saber o básico, assim, né? Claro. Porque tu vai conviver com alguém da Itália, Exato. que eventualmente a tua primeira conexão vai ser em inglês. uma terceira língua. Não a tua nem a dela. Né? Isso aí. Muito bem, acho que está posto aí, então, retomando, prazos de inscrição 31 de julho até 12, e tem documentação, tem alguns... Tem a documentação, tá toda relatada no edital, que é preciso anexar, né, para a seleção, o pré-plano de estudos, que é algo novo que está aí, que precisa da coordenação. Como é que funciona? Os professores podem ajudar? Olha, eu quero fazer minha mobilidade acadêmica, sou aluno da
da arquitetura, eu posso procurar um professor lá do curso para me ajudar a pensar para onde eu vou, como é que... Ou isso é depois? Primeiro Não, já pensa antes, eles já vêm com tudo pensado. Às vezes eles falam com o professor da disciplina, daquele momento, para tirar algumas dúvidas rápidas. Que aí pode né? já dar um conteúdo mais orientado para vocês. E aí né? eles vêm para o coordenador, daí no caso eu faço essa parte ali junto com o Cristiano, né, que coordena o curso, daí a gente auxilia esse aluno e ele já vai bem encaminhado ali para a seleção com o pessoal da RI, né? Nós temos agora, por exemplo, dia 7 de agosto vai acontecer uma reunião prévia já para ver os interessados nesse edital, né, para eles se manifestarem, né, esse interesse, tirarem suas dúvidas coletivas, porque às vezes tem 10 alunos que querem ir, né? Agora a gente tem sempre bastante interessados. Aí se todo mundo quiser ir para o mesmo lugar, tu aumenta muito a concorrência e não é interessante para o curso, nem para eles, né? Então a gente faz uma certa definição, né? Ver para onde cada um quer ir, qual é a faixa de porcentagem que cada um já tá para ver, né? Quem tem as prioridades, mais chance. E a gente faz essa conversa, é uma porta que a gente abre, vai quem tem vontade nessa reunião, não é obrigatória, né? E aí já facilita o trabalho para depois, né? Junto com a DRI. Até porque essa questão de ver as disciplinas, que nem tu comentaste, é imprescindível. Nenhum aluno sai daqui sem ter falado com a coordenação antes, sem ter um plano já essa elaborado. É a parte mais trabalhosa. É a parte mais complicada. É a mais trabalhosa porque justamente esses conteúdos são escritos de forma diferente, às vezes até que não a gente decifra, né? Às vezes não consegue achar, então a gente pede bastante ajuda para ela lá, né? Então, manda e-mail para a origem, volta, né? Então é bem legal o trabalho, bem conjunto. Ótimo, agradeço a vocês. Bem-vinda de volta, Júlia. Precisar de ajuda, fala com a Floane, que estamos aí para isso. Ela está aí para isso, ok? E esperamos que você tenha gostado do tema e possa estar se inscrevendo, fazendo sua programação para próximo semestre agora, mas quem sabe 2019, 2018 ou 19, né? Para poder estar participando. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros, TV Univates. Boa noite.